Um bom dia para vocês, que Deus abençoe a nossa vida. E vou soltar para vocês o sonho que o Senhor me permitiu, que o Senhor me concedeu, que Ele apareceu para mim em sonho, porque tudo vem por permissão dEle, né? O Senhor apareceu para mim em sonho, por quê? Porque Ele quer falar com o povo dEle, Ele quer falar com aquelas pessoas que amam Ele de verdade. Olha, para vocês, povo evangélico, para vocês, povo católico, Jesus está voltando. Jesus apareceu para mim em sonho, para alertar duas casas. Tem um sonho que Jesus apareceu para mim mandar uma mensagem para o povo católico. Tem um sonho que Jesus apareceu para mim mandar mensagem para o povo dele da igreja evangélica. Vocês são povo dele, vocês são povo deles, escutam o nosso Senhor. Jesus já está voltando, Jesus já está voltando. É tempo que vocês reconheçam que nós precisamos de nós se santificarmos, de nós se purificarmos. O Senhor está às portas e a gente só entra no céu se a gente estiver lavado e remido pelo sangue dele, entendeu? O Senhor está vindo para a terra para vir nos buscar, para vir nos tirar desse mundo, entendeu? Mas para isso nós precisamos todo mundo cair com o Senhor. Se eu aparecer em cima das nuvens, todo mundo cair com o Senhor. Mas nós precisamos de santificação. Nós precisamos de fazer o que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Ó, vou soltar o sonho para vocês. Eu sonhei que eu tava trabalhando a parte da de manhã, eu passava a parte da de manhã trabalhando. E no horário de meu dia eu ia almoçar. Quando eu retornava, eu já tinha perdido o horário para trabalhar. Eu chegava lá, porque eu sou costureira, eu só experimentava a roupa, que eu tava trabalhando costurando. Eu só experimentava a roupa. No momento que eu experimentei a roupa, já era de tardezinha. Aí, dessa parte do sonho que eu experimentei a roupa, já passou para a parte da noite. Eu já vim de alguma congregação do Senhor, não sei de qual. Sei que eu vim de uma congregação dele. No momento que eu venho dessa congregação do Senhor, na hora que eu venho da congregação do Senhor à noite, glória a Deus, eu via no meio do meu beco. Naquele momento que eu vim ali no meio do beco, glória a Deus. E atrás de mim vinha carro, era moto. No meus pensamentos era uma dessas coisas, né? E era um dia festivo. E nessa hora que veio carro ou moto que vinha atrás de mim, eu vinha mesmo no meio do beco. E na minha frente apareceu um cavaleiro. Ele vinha voado num cavalo, voado numa velocidade medonha. E eu saí do meio para ele passar. Na hora que eu saí do meio, que eu olhei, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E eu não tinha visto essa pessoa vindo atrás de mim, né? Pra mim era carro, era moto, nos meus pensamentos, entendeu? Mas quando eu olhei que eu vi ele brigando, eu fui lá. Era o Senhor. Eu fui lá, peguei ele, tirei ele, né? E nós fomos pra um canto. Nós chegamos nesse canto, ele começou a beber. Ele bebeu, eu sei que ele sentou, ele bebeu bastante. E na hora que ele bebeu bastante, eu disse, eu não vou deixar ele aqui não, porque se eu deixar aqui, ele pode voltar lá para aquele canto. Eu me preocupei. Aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele na frente da minha casa, sentado numa pedra. E, glória a Deus. E ele ficou sentado na pedra. Aí, como ele tinha bebido, ele fez assim. Na hora que ele fez assim, ele disse, ele vai cair, ele vai se machucar. Não vou deixar não, eu sentei do lado dele. Na hora que eu sentei do lado dele, eu me acordei. Agora eu vou explicar para vocês esse sonho nas Santas Escrituras. E algo que eu vou dizer, isso é o sonho da vinda do Senhor. O Senhor tá vindo sobre a terra para vir nos buscar. Bora para cá? Glória a Deus. Pronto, tá aqui. Sobre ele no cavalo. Eu vou ler pra vocês agora. Esse aqui vai ser no dia da vinda do Senhor. Ó, o cavaleiro no cavalo branco. O cavaleiro no cavalo branco. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Você está vendo? Quem estava sentado no cavalo era o Senhor, o nosso Salvador, que veio à terra para nos buscar, a igreja dele da face da terra. E julga e peleja com justiça. Você está vendo? O Senhor julga, por isso que ele brigou. Brigou pelo quê? Pela congregação dele. O Senhor está uma guerra medonha por nós. Ó, e julga e peleja com justiça. Então, estava pelejando por nós. Na hora que ele estava brigando era com o inimigo.
Então, vocês acham que quando o Senhor vem para a terra enfrentar, vocês acham que não vai ter guerra? O inimigo vai liberar aquelas pessoas? Então, tem com certeza, entendeu? Jesus batalha por nós. É o que eu tenho para dizer para vocês, ó. Entreguei para vocês. Agora eu vou soltar. Miriam, e por que ele bebeu? Meu amor, eu vou... Glória a Deus. Eu vou ler para vocês por que o Senhor bebeu. Glória a Deus. Pronto, tá aqui. Por que o Senhor bebeu? Porque é dias do arrebatamento. O Senhor vai sentar nós à mesa e o Senhor vai cear conosco. Entendeu? Ó. E disse-lhe: desejo muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Você está vendo? A última Páscoa do Senhor foi antes dele ser crucificado por nós, aqui na face da terra. O Senhor está esse tempo inteiro sem cear. Vocês vão entender no restante dos versículos. Ó. E disse-lhe: desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. Você está vendo? O Senhor já disse logo tudo. Que o Senhor está esse tempo todinho, o Senhor, sem o quê? Sem sentar à mesa, sem se sentar à mesa para cear, com os 12 apóstolos dele, com a igreja dele completa, entendeu? O Senhor fez o quê? O Senhor está esse tempo inteiro só trabalhando por nós. De domingo a domingo o Senhor não para. Daquele tempo, do sacrifício até no dia de hoje, todo dia o Senhor está trabalhando por nós aqui na face da terra. Quantas almas o inimigo não já quis colocar mão? Quantas almas o Senhor sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Agora, por isso que o Senhor vai o quê? Tirar a igreja dele da terra, o Senhor vai sentar nós à mesa e vamos cear junto com o Senhor, ó. Ele deixou garantido aqui no versículo 16, ó. Porque vós digo que já não comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. Você está vendo? Ele está dizendo que ele não se sentou mais à mesa para o quê? Para cear. Nem ele nem os discípulos. Eles vão ser retirados agora do sepulcro para sentar todos nós à mesa, para nós cearmos como nosso Salvador. Então tomou o cálice. Você está vendo? O Senhor bebeu. Então tomou o cálice e, havendo dado graça, disse: tomai e repartiste entre vós. Todo mês nós comemos do corpo, nós bebemos do sangue do Senhor. Todo mês nós ceia. Todo mês nós ceia. E o Senhor esse tempo inteiro, o Senhor só trabalhando por nós, trabalhando pelos filhos, trabalhando pelos irmãos, trabalhando pelos pastores. Não tem um canto que o Senhor deixe vocês só. Sempre o Senhor está por pertinho, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. Ó, porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Você está vendo? Até que o Senhor tire todo o povo da face da terra para ele sentar nós à mesa, o Senhor está esse tempo inteiro. Sem o quê? Sem cear. Esse tempo inteiro o Senhor está sem cear. O Senhor vai sentar conosco agora na mesa para cear conosco, né? Então, é o que eu tenho para dizer para vocês. São o quê? Lucas 22, glória. Lucas 22, o versículo 15 até o versículo 18. O Senhor vai sentar à mesa conosco. O Senhor vai sentar à mesa conosco. Nós vamos sentar e ele vai nos servir, né? Que é o que diz as Santas Escrituras em outros versículos, né? Então, para você ver, ele esperou esse tempo todinho pela igreja dele, pelos templos dele, pastores. Algo que eu vou dizer a vocês. O Senhor está esperando que nós, faça a nossa parte aqui na face da terra. Ele está do nosso lado sim, com certeza. Não duvido de maneira nenhuma. Ele está do nosso lado, caminhando conosco. Mas a gente precisa o quê? Nós precisamos estar conforme a vontade do Senhor, para que tu não seja colocado para o lado esquerdo. Porque a pessoa beber o sangue do Senhor indignamente, tá tudo com as vestes salpiscadas de sangue. Pastores, presta atenção. As ovelhas que tu guia. Lá no céu não entra vaidade, não. O que era vaidoso, de lá o Senhor tirou. Hoje em dia, os templos evangélicos tá tudo cheio de vaidade. Pastores, tira a vaidade dessas ovelhas. Chega, conversa com elas para que elas não te coloquem para o lado esquerdo. Para que ela não suje as tuas vestes perante o Senhor. Entendeu? Fala, chega e diz que lá no céu não entra vaidade.
Porque o vaidoso que estava lá no céu, o Senhor retirou ele de lá. Ele foi direto para o abismo. Então, essas pessoas que têm vaidade, elas não eram do céu, não. É o que está escrito na passagem de Jó, entendeu? Fala abertamente com as ovelhas do meu Senhor, porque tu vai entregá-las agora ao Senhor. Tu vai entregá-las agora ao Senhor. Fala, pastores, abertamente com essas ovelhas. Vou fazer apelo a vocês, pastores. Coloca essas ovelhas conforme a vontade do nosso Criador. Coloca ela conforme a vontade dos pastores. Coloca ela conforme a vontade dos reis. Que é para que ele não chegue perante a tu e diga, olha, você falhou comigo no trabalho que eu lhe concedi. Eu concedi você essas almas, 30 almas, 20 almas. 30 almas eu te coloquei na tua confiança para tu colocar elas aqui perante a mim. Elas limpinhas, com as vestes delas transparentes. Olha como é que elas estão. Aí tu vai só abaixar a cabeça. Igualmente aquele versículo que tem lá nas bodas do cordeiro. Abaixa a cabeça, emordecida com vergonha. Entendeu? Por quê? Porque não soltou a palavra de Deus abertamente. Entendeu? Porque aqui no final dos tempos o Senhor disse. O Senhor falou que quando fosse falar a palavra de Deus, ia dar ouvido, ia dar comichão nos ouvidos. Não quer nem ouvir a palavra de Deus. Tem igreja que eu chego, vou falar que Jesus está voltando, elas viram logo a cara. Parece que nem gosta que Jesus está voltando para a terra. Quando a pessoa vem dizer para mim, Jesus está voltando, o meu sorriso vem até aqui a orelha, de alegria que o meu Senhor está voltando. Quando eu vou falar para as ovelhas que Jesus está voltando, elas fazem virar a cara. Entendeu? Vira a cara, então eu já sei, tá escrito na Bíblia, entendeu? É como se não esperasse mais por ele. Para com isso, igreja do Senhor, Jesus está voltando. Se prepare, é tempo das pessoas se prepararem e andarem com vigilância. Jesus está voltando. Temos que haver vigilância. Jesus disse, foi mesmo em cima, glória a Deus. Vou soltar esse versículo para vocês também, referente o quê? A vinda dele, para que vocês se cuidem. Ele não é grande, não, é curtinho, mas vou soltar para vocês, ó. Sobre estar vigilando, esperando por ele, esperando pelo nosso Senhor. Ó, e olhai, pois vós não aconteça que o vosso coração se carregue de grotoniria, de embriaguez e de todos os cuidados dessa vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Você está vendo? Peraí. De improviso aquele dia. Você está vendo? Quantos crentes evangélicos estão dentro da igreja? Quando sumir 1, 2, 3, vão ficar todos espantados. Cadê a vigilância de vocês? Cadê a vigilância? Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra e de toda a terra. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais avisado por digno de evitar. Você está vendo? Todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Por isso que eu digo a vocês, muitas pessoas vão sair da terra agora para pagar um alto preço. Por quê? Por falta de estar vigilando. Entreguei para vocês. Deixa eu ler o último versículo. O último não, ainda tem 2, ó. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, glória a Deus. Esse monte eu era doida para conhecer, né? Onde Jesus ficava, glória a Deus. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvi-lo, glória a Deus. O povo saía de manhã cedinho para escutar ele pregando a palavra de Deus. Era muito maravilhoso, né? Mas o próprio povo que escutava ele, que recebeu os milagres dele, né? Foi o próprio povo que rejeitou ele aqui na face da terra, que disse: crucifica Barrabás, solta Barrabás, crucifica o Cristo, aquela pessoa que fez bondade por aquele povo. A mesma multidão que aplaudiu a entrada dele em Jerusalém. Foi os mesmos que fizeram isso com ele. Solta Barrabás, crucifica o Cristo. Então, isso dói, entendeu? Para quem tem
Pra quem conhece um pouquinho dele, dói, entendeu? Mas entreguei pra vocês. Agora eu vou soltar outro sonho. É porque sempre quando eu falo sobre o Senhor, né? Tem coisas que eu vejo que o Senhor padeceu muito por nós. Não é certo que esteja acontecendo isso. A gente tem que abrir os olhos. Tá certo que ficou dito, profetizado que isso tinha que acontecer. Mas o Jesus está voltando. Não há mais tempo das pessoas estarem... Jesus... tem gente que ainda faz plano. Eu não faço plano do dia da manhã. O dia da manhã não me pertence. O dia da manhã pertence ao meu Criador. O dia da manhã pertence a Ele. Eu posso estar aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas o dia da manhã não nos pertence, pertence a Ele. Ele que vê a nosso futuro lá na frente, entendeu? Muitas pessoas vão participar do arrebatamento, outras vão ser retiradas antes, outras vão passar do dia do arrebatamento, entendeu? Pois então, é o que eu digo a vocês, nós não sabemos do dia, entendeu? Do dia de da nossa saída da face da terra. Como é que vocês estão com o nosso Senhor? Nós temos de estar de acordo com a vontade dele. Entreguei para vocês. Vou soltar esse vídeo curtinho para ver se entra, né? Mas vigiai, vigiai. Jesus está voltando. É tempo que as pessoas se arrependam, se saem do caminho largo. Deixa eu ler só para vocês esse versículo, tá bom? Ó, tem muito povo evangélico que tá dentro da igreja de Deus, mas ainda tá no caminho largo. Se sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. Ó, é Mateus 7, o versículo 13 e o 14. Ó, entrai pela porta estreita. Ele já faz logo um convite, ó. Entrai pela porta estreita. Tem pessoas que estão caminhando com o Senhor, mas temos que vão passar pela porta larga. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você está vendo? Muitas pessoas fazem as vontades da carne e vão passar por essa porta larga. Ó, porque, versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Poucas pessoas estão caminhando com o Senhor no estreito. Porque o evangelho, a gente tem que caminhar com o Senhor no estreito. Nós temos que renunciar a tudo que nós sentimos vontade de fazer. Eu sentia, antigamente, eu estirava o meu cabelo, não estiro mais. Antes eu cortava o meu cabelo aqui, a franja, eu não corto mais. Antes eu fazia a minha sobrancelha, eu não faço mais. Pintura eu não gostava, né? Então, ó, antes eu deixava minhas unhas crescer, às vezes eu passava base, né? Eu não pintava porque a pintura sai e fica horrível. Mas eu gostava de passar uma base. Então, tudo isso eu deixei pelo quê? Pelo amor a ele e por amor à minha salvação da minha alma. Eu não tô procurando a salvação da minha alma, pois então ele disse que eu tenho que renunciar. Pois se eu não renunciar, então, a sentença para mim vai ser terrível. Porra, então, eu prefiro andar no caminho estreitinho. Senhor, é no estreitinho? É no estreitinho que você tem que andar comigo. Porra, então pronto, Senhor, vou andar. É para me renunciar? É para me renunciar essas coisas que eu acabei de falar para vocês? Renuncio tudo. Renunciei as minhas vestes, renunciei o salto alto, renunciei tudo. O Senhor pede renúncia. O Senhor me mostrou no outro sonho que eu vou soltar para vocês. Ainda tem 2 sonhos para me soltar para vocês. O Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher, toda maquiada. Por isso que eu digo a vocês, tem crente que tá dentro da igreja, mas ele está lá no caminho largo. E eles estão orando, estão expulsando demônio, estão fazendo maravilha dentro da casa do Senhor. As pessoas estão aceitando Jesus Cristo como suficiente salvador da vida. É o trabalho deles. Mas se essa pessoa tiver com pecado, olha o que ela vai escutar do Senhor. Ó, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Tá vendo? Tá dentro da igreja, tá na congregação. Mas presta atenção, não tá fazendo a vontade de Deus. Ó, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. O que adianta? Eu tá dentro da igreja, pregando o evangelho, pessoas aceitando Jesus, eu expulsando demônio. O que adianta? Eu tá na igreja e eu tá fazendo a vontade da minha carne. Eu vou dar só uma comparação nos meus cabelos. Eu cortando meu cabelo, alisando o meu cabelo, fazendo a vontade da minha carne. Eu tô fazendo as coisas eu tô fazendo as coisas que o Senhor me pediu para me fazer na casa do Senhor. E tô fazendo direitinho. Mas eu tô com falha perante a Ele, entendeu? Se eu estiver fazendo essas coisas, ó. Por isso que aqui tá dizendo, eu tô fazendo as coisas por Ele. Mas nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Ó. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, ó.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Tá vendo? Estava fazendo as coisas na casa de Deus, na congregação, mas ainda estava com pecado, o pecado que nos afasta de Deus, o pecado nos distancia da nossa salvação e principalmente dele. O pecado nos distancia principalmente do Cordeiro, principalmente de Deus, principalmente do reino do céu. Nós não estamos procurando a salvação, nós não estamos procurando a porta do céu, nós temos que deixar tudo que é de imundície do mundo para trás. É longe, nos afasta de Deus, deixa para trás, entendeu? Ó. Olha o que ele vai dizer para essas pessoas, elas estão dentro da congregação, mas estão lá no caminho largo, não saiu do caminho largo, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartar a voz de mim, vós que pratica a iniquidade. Tá vendo que foi que escutou dele? E tava lá dentro da congregação, pregando, expulsando demônio, curando, entendeu? Porque são a obra do reino do céu, as pessoas fazem. Mas se a pessoa tiver com pecado, a pessoa não entra no reino do céu. Porque Eva, ela pecou, porque ela desobedeceu. Do mesmo jeito que a Bíblia, ela ordenança. Se a gente não obedecer, a gente está pecando. Aqui está dizendo, para mim não se trajar de calça. Se eu me trajar de calça, eu estou pecando. Eu estou fazendo abominação perante os olhos dele. Eu vou ler para vocês. Deuteronômio. É porque eu gosto de mostrar as coisas para vocês. Eu gosto de ler e mostrar as coisas para vocês, ó. Foi mesmo em cima, glória a Deus. Eu amo o Deus da minha vida. Ó, Deuteronômio 22. Pra mim não ficar falando só sobre os meus cabelos, né? Então, mas depois eu vou mostrar pra vocês a parte que fala sobre os cabelos também da gente, para que vocês digam, não, ela tá falando porque não deve, não. Antigamente, o evangelho era pregado abertamente. Era a verdade das Santas Escrituras. O povo era o que? Santo e remido pelo sangue do Senhor, entendeu? Aquele que pecava, ele pecava consciente, sabendo que era pecado. O pastor não tinha nada a ver com o pecado dele, entendeu? Por quê? Porque ele pecou consciente. Ele sabia que não podia pecar. Hoje em dia, não. Os pastores não abrem mais a boca dentro da congregação para falar. Acha que tudo é normal. Nós estamos no novo tempo, tudo é normal, tudo é aceitável. Não, o Senhor nunca mudou, o Senhor nunca mudará a palavra que saiu da boca dele, nunca. Ó, que eu vou dizer pra vocês. Antes eu trabalhava numa firma de carteira assinada, eu pedi minhas contas. Porque o Senhor disse assim, eu vi que não dava pra mim pregar o evangelho e ao mesmo tempo trabalhar. Eu tinha que me dedicar só o quê? Pregar o evangelho. E foi isso que eu fiz. Eu pedi as contas e também lá eu usava calça. E eu vi que era pecado. Pra mim pregar a palavra de Deus, eu tenho que primeiro me corrigir. E eu vi que era pecado, eu pedi as contas e vim embora. Entendeu? Ó. Deuteronômio 22. Deuteronômio 22. Vocês me perdoam porque eu gaguejo, né? Qual é o versículo, Meire? Deuteronômio 22. E o versículo? Versículo 5. Fala sobre a mulher não usar calça, nem short, entendeu? Ó, não haverá traje de homem na mulher. De modo nenhum a gente pode se vestir de calça, nem tampouco de calção. É o que está escrito nas Santas Escrituras. Vestido. Pode usar saia sim, com certeza. Saia e blusa, né? Por quê? Porque estamos vestidas, entendeu? Ó. Ó. Não haverá traje de homem na mulher. Hoje em dia, dentro do tempo católico, dentro do tempo evangélico, as mulheres estão se trajando assim. Vai para a igreja comparecer perante ao Senhor de calça. Bota uma calça e vai para a igreja. É pecado. Agora, eu não sei por que ignora. Você já leu as Santas Escrituras, né? Ó. Não haverá traje de homem na mulher. E nem vestirá o homem traje de mulher. Porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. A mulher se trajou de calça, é abominação. O Senhor está abominando as vestes dela. Abominação perante o teu Deus. Então, eu estava com abominação perante a ele. Eu lá no meu trabalho, eu buscava o Senhor, adorava o Senhor. Eu digo de calça, eu sentia, eu via a presença dele, entendeu? Mas eu sabia, ele fez de tudo para me tirar do meu trabalho. Por quê? Porque eu via, ele viu que eu estava com falha perante a ele, entendeu? E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se corrigir, entendeu? Se é pecado eu usar calça, eu não vou usar calça, eu vou usar vestido, porque foi isso que ele, foi para isso que eu vim para a terra para me fazer, pois então eu tenho que fazer, entendeu? Agora bora para a parte do cabelo, porque eu falei, vou soltar para vocês, porque eu falei, né? E tudo que eu falo, eu gosto de confirmar nas Santas Escrituras.
Deixa eu confirmar logo pra vocês aqui também a passagem de Sara. Por quê? É porque a passagem aqui de Sara, mas tem o nome aqui, o nome dela bem grande que eu botei pra mim entender logo qual é o versículo. Sobre o quê? A maquiagem, que eu falei pra vocês que o tempo evangélico ele tá cheio. E os pastores estão vendo. Essas ovelhas, pastores, elas vão ser deixadas pra trás. Mas elas vão te acusar. Por que, pastor, que eu não fui? Elas vão falar pra ti. Por que, pastor? Nem vai as ovelhas, nem vai o pastor. Por quê? Porque o pastor faltou abrir a boca. Ó, elas vão chegar pra tu e dizer assim, por isso que o sal da terra vai servir para ser pisado. O pastor é sal da terra, o pastor tem que doutrinar as ovelhas, conforme a vontade do nosso Senhor. Então, ela vai chegar, pastor, por que que Jesus veio, por que que nós não fomos? Aí o pastor não vai poder abrir nem a boca para falar. Por quê? Porque o Senhor veio, levou os crentes e deixou outros. Entendeu? Por quê? Porque estava sem doutrina. Aqueles que foram levados, eles estavam obedecendo o que estava escrito. E os que não foram levados, porque estava com falha. Aí elas vão requerer de quem? De quem que elas vão requerer? De Jesus? Não, elas vão requerer de vocês. Porque era vocês que estavam aqui na face da terra responsável. Pelo quê? Responsável por guiar elas ao céu. Todo pastor que tá lá tá responsável de guiar elas para o céu. Ó, mas na beleza, essa aqui é paz o quê? Paz ovelha do Senhor. Mas na beleza interior. O Senhor não tá dizendo pra tu olhar pra nossa aparência, não. O Senhor tá mandando nós olhar. Presta atenção pra que ele vai mandar tu olhar, ó. Mas na beleza interior. No incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Você está vendo? Nós somos preciosos diante de Deus. Se nós acatar as ordenanças dele. Tudo que ele nos ensinar, nós colocar em prática. Somos espírito obediente, não igual o espírito da Eva, né? A Eva, Jesus, Deus disse assim, Adão, né? Disse assim, Deus nos deu uma ordem, Deus me deu uma ordem para mim não comer dessa árvore, porque no dia que eu comer, ele disse que eu morro. Aí a Eva disse assim, a Eva já sabia pelos argumentos que ela bateu com a serpente. Deu para mim entender que ela sabia, né? Então, ela chegou e disse assim, não, o Senhor, Deus disse que nós não podíamos comer, nós pode comer de todas as árvores, mesmo da do mal e do bem. Então, ela comeu porque ela mesmo quis, entendeu? Ela pecou porque ela mesmo quis, a serpente enganou ela, né? Então, assim... É porque, né? Então, mas bora continuar. Tinha que acontecer, aconteceu, glória a Deus. Mas o Senhor veio pra terra e trouxe a nossa salvação, né? Ó. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. Por que elas pegaram o nome de santas mulheres? Porque elas obedeciam o evangelho. O Velho Testamento, antes de Jesus vir, elas obedeciam tudinho, ao pé da letra. Por isso que foi chamado de santas mulheres nas Santas Escrituras. Por quê? Porque obedecia. Não obedecia só as Santas Escrituras, não. Preste atenção, ó. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres, que esperava em Deus e estava sujeita aos seus maridos. Tá vendo? Entreguei pra vocês. Agora eu vou falar sobre a parte do cabelo, por quê? Por causa que eu já falei pra vocês no vídeo, eu vou soltar pra vocês. Tem só um pouquinho de paciência comigo. Pronto, deixa eu ver se é essa daqui não, essa daqui não. Pronto, já achei, ó. Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, nós temos que deixar o nosso cabelo crescer. O Senhor diz que é honroso para nós. E ainda tem outros detalhes nesses versículos, falando sobre o nosso cabelo. Ó, versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sinal... Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Você está vendo? Por isso que o Senhor pede que nós deixemos o nosso cabelo crescer. Entendeu? Ó, o versículo 16, eu li o 15, eu li o 10, eu li o 15, li o 10 e vou ler o 16 para vocês, ó. Mas se alguém quiser ser contencioso, o Senhor está dizendo, se vocês quiserem cortar o cabelo, vocês podem cortar. Mas preste atenção no resto do versículo. Nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Você está vendo? Ele já deixou bem explicado. Essas pessoas que fazem isso, a igreja do Senhor, que foi fundada pelo o sangue de Jesus. Essa igreja, ela não tem esse costume das irmãs tá cortando o cabelo. Por isso que eu pedi perdão logo a Deus, né? Porque eu ter feito isso, entendeu?
Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Nem as igrejas de Deus. A igreja de Deus, ela não tem esse costume de estar cortando o cabelo. Entendeu? É o que está dizendo esse restante desse versículo. Então, se a pessoa corta o cabelo, não está na igreja de Deus. Dá para você entender também sobre isso. Entendeu? Ó, se eu corto o meu cabelo, então eu não pertenço à igreja de Deus. Porque a igreja de Deus não tem tal costume. Entendeu? Tá tão bem explicado. Por isso que no versículo 15 ele diz: mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, se nós permanecemos como o Senhor, fazendo a vontade dele, está escrito aqui, eu estou cumprindo, pois então eu estou obedecendo. Isso aqui está dizendo que não é para mim cortar e eu estou cortando, eu estou desobedecendo. Isso aqui tá dizendo que não é para mim cortar e eu estou obedecendo, então no dia que o Senhor vir, por essa falha, eu não vou ser deixada para trás, nem tampouco vou tirar para pagar um alto preço. Se na Santas Escrituras fala, como o Senhor me mostrou a cabeça da mulher toda maquiada, muitos crentes vão ser deixados para trás por causa desse detalhe. A igreja evangélica, 5 loucas vão ser deixadas para trás por causa desse detalhe. As irmãs tudo de brinco dentro da casa de Deus, com o rostinho todo pintado, com a sobrancelha toda, mas isso aqui vai ser para outro vídeo, do outro sonho que eu vou soltar para vocês, tá bom? Esse vídeo eu vou encerrar aqui para vocês, porque eu já li as Santas Escrituras referente ao que eu falei para vocês. Tudo que eu falo para vocês, eu mostro para vocês nas Santas Escrituras. 1 Coríntios 11. E o versículo, li o versículo, porque até os pastores quando vão ler, os pastores lêem só o versículo 6 e ignoram o restante. Por que eles fazem isso? Porque as irmãs estão todas de cabelo cortado. Se ele lê que a gente não pode cortar o cabelo, então ele vai ser contra o quê? Os ensinamentos que ele colocou há muito tempo, né? Então, mas não tem que ver isso. Vocês têm que ver o que está escrito. Entendeu? Se eu sou uma pessoa que obedeço, pode ter certeza que Jesus se aproxima de mim. Agora, se eu sou uma pessoa que eu faço as coisas por desobediência, por gostar de pisar em cima da palavra de Deus, aí pode ter certeza que o Senhor vai vir sobre mim. E é com raiva, com ira. Por quê? Porque estava escrito, eu pisei por cima. E é isso que tem muitas pessoas que estão com falha perante o Senhor. Por quê? Porque conhece a palavra de Deus. Nem pratica e nem passa para os outros praticar. Essa é a mensagem do Senhor. Nós temos que praticar e ainda passar para os outros, para que os outros também se pratiquem. Eu não quero salvação só para mim, eu quero salvação para mim e para todos os meus irmãos que eu conheço, entendeu? Por isso que eu prego o evangelho abertamente, entendeu? Que adianta eu só querer me santificar para ir para o céu, querer que meus irmãos não se santifiquem, fique do jeito que tá, para ir para, né? De jeito modo nenhum. Do jeito que Jesus existe, santidade de mim, então eu quero que meus irmãos também se santifiquem, para nós subirmos para o céu juntinho, entendeu? Muitas coisas nos empatam de nós ganhar a nossa salvação. Unha pintada, cabelo estirado, cabelo cortado. Se eu ver que as minhas irmãs vão perder a salvação por causa disso, eu vou alertar elas. Elas vão ficar com raiva de mim, como diz a palavra de Deus. Mas toda repreensão no começo, ela parece não ser de gozo, não. É o que eu li. Então, traz tristeza, mas depois elas vão ver que é um fruto agradável. Vai ver que é um fruto que a gente, colocando ele em prática, a gente ganha a nossa salvação, entendeu? Entreguei para vocês.